Esse é o anime de um pequeno slime que se tornou um Lorde Demônio. É isso mesmo, a criatura mais fraca de todo o universo. Virou um ser tão forte que seus meros subordinados são capazes de destruir nações inteiras sozinhos. A quarta temporada começa com o Rimuru celebrando o sucesso da sua cidade de monstros, que, vamos falar a verdade, tá ficando tão grande que já dá pra chamar de país, né? E o Prota é tão querido que por onde ele passa, geral cumprimenta e dá presentes. Afinal, foi ele que permitiu que os monstros tivessem uma vida normal sem precisar se esconder toda hora. E o moleque sabe se divertir, já que ele desocupou o laboratório de pesquisa pra construir um bar de elfas de respeito. Prioridades, né? Só que lá na cidade tinha um aventureiro fracassado xingando a dungeon de Tempest, falando que nunca viu uma única arma rara naquele lugar e dizendo que não passa de um golpe feito por monstros imundos. Até que o Benimaru chega botando esse maldito pra correr. E a verdade é que aquele cara era tão fraco que não conseguia nem chegar no segundo piso, por isso só encontrava porcaria. Então eles decidem fazer um curso pra aventureiros aprenderem pelo menos o básico sobre masmorras, pra aprender a se virar lá dentro sem morrer de forma patética, já que se as coisas continuarem assim, o Veldora nunca vai lutar contra ninguém, porque os noobs não conseguem nem passar do segundo andar, imagina chegar no último. E o grande herói que sugeriu esse curso, mas ficou incrédulo quando descobriu que quem cuidava da masmorra era o grande dragão Veldora e a Ramírez, uma Lorde Demônio igual o Rimuru. Só que esses caras são muito mercenários e eles sabem como fazer dinheiro. Então o bigodudo do Guard deu uma ideia pra atrair muitos aventureiros pra masmorra de Tempest. Todo mundo que passar do piso 50 vai receber uma moeda de ouro estelar como bônus todo mês. E também tem uma recompensa em dinheiro pra cada chefão que eles derrotarem. Mas o melhor de tudo é que quem venceu o 100º piso vai ganhar 100 moedas de ouro estelar. E era uma recompensa tão grande que aventureiros do mundo inteiro começaram a aparecer em Tempest. O que eles não sabiam é que o último chefão era ninguém menos que o Veldora, o dragão da tempestade. Então não tinha a menor chance de alguém conseguir passar daquele monstro. E o Rimuru conta com o grande herói Masayuki pra fazer uma demonstração da dungeon. E olha a cara desses doentes loucos pra ficar bilionários. As vendas do bar já aumentaram muito depois que eles colocaram só atendentes elfas. Então se a masmorra der certo, eles vão lucrar muito. Enquanto isso, aquela loirinha ranhenta continuava com seu plano de conquistar todas as nações do mundo. E aquela mais queria destruir era a própria Tempest do menino Rimuru. Afinal, eles não podiam deixar uma nação de monstros vivendo no mesmo patamar que os humanos. Enquanto isso, o grupo do grande herói foi o primeiro a enfrentar a nova masmorra de Tempest. E assim que entraram na sala do chefe, já deram de cara com uma horda de orcs sinistra. Mas não era nada perto dos orcs que o Jinwoo amassou em solo leveling. Eles desviam das marretadas e os companheiros protegem o Masayuki de ser esmagado. E eles entram na formação da pinça pra cercar o inimigo dos dois lados. A maga enraiza os orcs no chão, enquanto o doido do moicano mete 30 socos por segundo no bucho deles. O nerdola usa um Indicutter que extermina dois de uma vez. E agora só faltava o boss que tinha cercado a maga. E esse grande herói é tão sortudo que ele tropeçou em um degrau e quebrou sua espada, mas ela saiu voando e afundou na nuca do chefão. E todo mundo comemora que o herói é um gênio, como se ele realmente tivesse planejado tudo. Agora, além da divulgação da dungeon, Tempest ainda lucrou com vários produtos do Masayuki, como biscoitos e bonecos do herói. E todo o povo tava impressionado com as técnicas absurdas dele. Enquanto isso, um grupo de aventureiros misteriosos chegava na cidade. E são esses caras que vão destruir a estratégia de dinheiro infinito do Rimuru. Só que a rapaziada não parava de lucrar, porque agora tinham até hotéis dentro das masmorras, para os aventureiros não precisarem dormir no chão e podendo ser atacados por monstros a qualquer momento. Só que o que preocupava agora era o tal do time Fúria Verde, que passou por 20 andares em só 3 dias. Isso porque esses safados estão jogando com o regulamento debaixo do braço, já que eles estão fazendo vários times, e assim que o primeiro é derrotado, eles avançam antes do monstro conseguir se recuperar. E graças a eles estão tendo bastante lucro na masmorra. Então a Ramírez solta fogos de artifício pelo ouvido porque finalmente vai receber um pagamento. Só que era um belo de um pagamento pra ela e pro Veldora, que trabalham duro pra manter essa dungeon. O Veldora nem tanto, né, já que os aventureiros nem conseguem chegar até ele, mas o que vale é a intenção. Depois disso, a Ramírez construiu um laboratório pro Rimuru, onde ele podia fazer vários experimentos sem se preocupar com vazamento de informações. Só que ele ficou tão animado trabalhando que ficou quase uma semana lá sem dar sinal de vida. Então a Shun e a Shon foram levar comida pra ele, e ele pede desculpas falando que vai tentar aparecer todo dia agora. E enquanto ele amassava um sanduíche de presunto, a gasosa da Shon fala que o bigodudo das finanças tá procurando por ele. E ele tava desesperado porque o time Fúria Verde tava quase superando o 30º piso da dungeon, aquele mesmo dos orcs que o grupo do herói derrotou, já que eles criaram uma estratégia mais ridícula do que a de antes. Cada grupo pode ter no máximo 10 pessoas. Então antes de enfrentar o boss, eles salvam o checkpoint e saem da masmorra. Aí eles desfazem um grupo e cada um dos 10 faz um novo grupo com outras 9 pessoas. E no final, ao invés de 10 pessoas, na verdade eles tinham 100 aventureiros prontos pra enfrentar o boss. Assim que um grupo era derrotado, o outro já entrava com seu exército pra derrotar o chefão. E o próprio Veldora disse que nesse ritmo, os andares 40 e 50 também vão ser conquistados em poucos dias. O grande problema é que os chefes do piso 60 ainda nem estavam prontos, já que ninguém passava nem do segundo andar até esses dias. A Ramírez nem se deu o trabalho de pensar neles. E até tinha um colosso feito por ela que tinha derrotado todos os cruzados. Mas a Hinata ficou pistola quando falaram que nem ela era párea pra aquele monstro. E então ela foi lá e começou a devastar a dungeon. Destruiu todos os boss e passou uma noite tranquila na pousada do 95º andar. E finalmente chegou a hora de lutar contra o chefão final. A Hinata lutou com sangue nos olhos e até usou sua espada sagrada que quase matou o próprio Rimuru. E lutou de um jeito que lembrava até a ruptura absoluta que selou o Veldora há 300 anos. Mas no fim nem ela foi capaz
capaz de derrotar o grande dragão da tempestade. E o Rimuru nem acredita que perdeu uma luta insana dessas enquanto fazia as pesquisas no laboratório. Só que a Hinata queria saber se também tinha direito à recompensa daquelas moedas de ouro estelar que prometeram. E o Slime fala pra capitã dos Cavaleiros Sagrados que Itaduro vai dormir. Só que é claro que ele não queria falar isso pessoalmente pra aquela aberração, né? Então deixou tudo nas mãos do bigodudo. Depois disso foi consertar o piso 60, onde o boss era o rei dos espectros Adalman. O caveirão tava morrendo de vergonha por ter sido derrotado e aceitava qualquer punição. Mas o Rimuru fala que era inevitável um morto-vivo perder pros Cavaleiros Sagrados com magia de purificação. Então fez um pacto com ele pra poder usar uma magia sagrada criada pelo Rimuru. Eles foram testar em um boneco de treino que foi completamente evaporado em um piscar de olhos. Lembrando que nessa masmorra, quando os aventureiros morrem, eles ressuscitam do lado de fora. É só por isso que liberaram um Kamehameha nas mãos de um esqueleto mais louco que o Batman. Ainda aproveitaram pra reformar o andar e deixar digno de um chefão. Depois disso, a Milin voltou do treinamento mortal com o Gobita e o Hanga e precisavam de uma solução enquanto os outros boss não se recuperavam da fúria da Hinata. Então o Rimuru entrega uma orbe pra cada um daqueles doentes e manda eles imaginarem algum monstro. E só com o poder da mente surgiram criaturas bizarras. Mas bizarro mesmo era a Milin fazendo um slime pra ficar agarradinha. Acho que ela tá querendo saborear o molecote, hein? Não é por nada não. Mas é claro que aqueles monstros não eram só de enfeite, já que eles podiam passar sua consciência pra eles e usar igual uma marionete. Agora os aventureiros iam ter que lutar contra essas 4 aberrações, que incluem 3 lords demônios e um dragão da tempestade. Então a gente volta pra aquela loirinha safada. Essa é a Maria Belroso, a princesa de Celtroso, um pequeno país que controla as nações ocidentais. Ela só tinha 10 anos, mas também era uma reencarnada igual o Rimuru e o Yuki. E ela vai usar todo o conhecimento da sua vida passada pra dominar completamente esse mundo. Lá na masmorra, alguns aventureiros iam enfrentar pela primeira vez o squad mais apelão de todos. Ou pelo menos era pra ser, já que a Ramírez mal conseguia se mexer direito naquela armadura. O Veldora tenta dar um golpe fatal, mas partiu a Milin no meio. E eles mesmos ativaram armadilhas que se acertavam. Então os aventureiros percebem que não passam de um bando de fracotes e dão uma surra neles. Depois disso eles voltam e começam a discutir porque o trabalho em equipe deles era horrível. E desse jeito não iam ter a menor chance contra a Fúria Verde. Aí o Rimuru fala que eles precisam treinar porque os avatares novos deles ainda são nível muito baixo. Foram até a loja de armas e o pessoal recebeu o Prota como se fosse um rei. E eles foram pedir pra criar equipamentos poderosos feitos pra monstros. E iam usar os melhores ferreiros da cidade pra fazer tudo de alta qualidade. Depois disso voltaram pra masmorra pra treinar. E foram derrotados por vários fracotes milhares de vezes, mas sempre faziam um treinamento logo em seguida. Até que o trabalho em equipe ficou insano e os aventureiros não tinham a menor chance. Começaram a lutar contra os próprios chefes da masmorra porque tava ficando fácil demais. E derrotavam o boss sem sair com nenhum arranhão. Agora eles com certeza podiam bater de frente com a Fúria Verde, que tinha acabado de chegar no piso 49 e estavam lutando contra a serpente gigante. O Rimuru queria pelo menos saber o nível deles pra focar os mais fortes. Então o Rafael Sensei dá uma sugestão pra deixar ele modificar o labirinto da Ramírez. Desse jeito eles conseguiam ver o nível dos aventureiros. O líder e alguns outros eram de rank A, então realmente tinham chance de derrotar os monstros. O Slime fala que é uma pena que o equipamento deles não vai ficar pronto a tempo, mas os ferreiros perguntam do que ele tá falando, porque eles trabalharam dia e noite pra acabar tudo o mais rápido possível. E agora a rapaziada tava tão equipada que podia derrotar até o diabo se quisesse. Se bem que 3 deles já são demônios, né? Mas finalmente chegou a hora da grande batalha. O time Fúria Verde já foi cercado por vários slimes logo no começo. E pra piorar ainda eram feitos de ácido, então uma gotinha daquelas podia derreter eles. E foi cansativo, mas não suficiente pra derrotar esse exército. O problema é que as armas estavam todas desgastadas depois de todo aquele ácido. E os chefes do andar finalmente dão as caras. O primeiro trouxa morreu sem nem perceber, e o segundo nem sabe de onde veio o ataque. A Milin tava amassando eles, que já pensaram que o tema do andar era slimes. Até que uma armadura desgovernada correndo igual louca afunda um machadão neles junto do Veldora. A líder dos aventureiros manda eles pararem de ser covardes e atacar só com o tema do andar, que são slimes. E o Rimuru aparece falando que seu desejo é uma ordem, mas esqueceu que agora ele tava na forma de fantasma. E aproveitou que os inimigos estavam presos em slimes pra testar sua nova magia. E então lançou um raio sagrado que perfurou todos da Fúria Verde em um piscar de olhos. Os aventureiros foram dizimados e mandados de volta pro lobby. E a rapaziada comemora que finalmente conseguiram derrotar aqueles trapaceiros. Lá fora a líder deles fica frustrada porque eles chegaram tão longe, mas tudo bem porque eles foram chamados e iam ter que voltar de qualquer jeito. Lá na casa do Yuki, ele conta que o Lorde Demônio Rimuru descobriu os planos dele, e com o dragão da tempestade do lado de Tempest, nenhum humano tem a menor chance contra eles. Do nada a Maria Bel chega perguntando se o Yuki teria chance contra aquele slime se lutasse a sério, mas nem mesmo a Hinata, líder dos Cavaleiros Sagrados, conseguiu vencer, então seria bem difícil. Mas depende das condições, e se ficassem sozinhos com esse Lorde Demônio, podiam ter uma chance, já que o grande problema mesmo é o Veldora. Mal sabem eles que o Rimuru já superou em muita força do Veldora, tanto que ele dizimou o exército da Igreja Ocidental em questão de segundos só por terem medo dele. E esses vagabundos queriam destruir Tempest antes que eles conseguissem evoluir mais ainda. Só que essa pirralha safada já dá um sorriso porque vai usar sua habilidade da ganância pra controlar o Rimuru. E a gente sabe que esse slime é bem ganancioso, então não é nada impossível que funcione. Enquanto isso, em uma cidade das nações ocidentais, um homem dizia que perdeu tudo por subestimar o Lorde Demônio Rimuru. E quando falou que ia recomeçar tudo em uma terra nova, tomou um pipoco no meio da testa que acabou com ele a quilômetros de distância. E nem o Soei conseguiu entender o que aconteceu. É
claro que depois de tanto treinamento, aqueles 4 não iam se contentar só de derrotar a Fúria Verde, né? Então foram lutar com aventureiros nos andares de baixo. Foram cercados por Scarlet, o Meteoro Vermelho, pelas chamas que ninguém que já viu voltou vivo, o Ceifador Cerulho, Morte Azul. Também foram atropelados pelo trator chamado Titã Malva e acertados pela retaguarda pelo Esqueleto Risonho. E quando pensaram em fugir, o Rimuru bota a foice no pescoço dele, perguntando se acha mesmo que pode escapar. E o coitado é mandado pra base, lamentando por perderem os itens raros que eles se esforçaram tanto pra coletar. E os 4 psicopatas sim, falando que esses fracotes não dão nem pro gasto. E continuaram caçando desafiantes e treinando cada vez mais. Enquanto Masayuki continuava fazendo uma divulgação incrível, coletando vários itens raros. E como eles não são bobo nem nada, é claro que não vão botar o grupo do grande herói pra lutar contra aqueles 4 maníacos, né? Senão eles iam tomar a maior surra e a propaganda ia todo pro ralo. A rapaziada volta depois de cansar de bater nos fracotes. E a Shuna aparece falando que tem uma visita pro Rimuru e pra Milin. Era a Frey, antiga Lorde Demônio, que veio fazer uma visitinha. A Milin tava desesperada porque a gasosa tinha passado várias tarefas pra ela fazer, mas ela tava matando o serviço pra ficar brincando dentro da masmorra. Ela fala que tem um bom motivo pra isso, mas os 3 vacilões jogam toda a culpa nela, falando que ela devia ter avisado que tava ocupado antes de ficar de brincadeira. E a Frey caminhou lentamente pra estraçalhar a alma da coitada. E os 3 comemoram que esse foi o melhor trabalho em equipe até agora. Só que logo em seguida a Shuna pergunta onde o Rimuru tava esse tempo todo. E se ele não tava matando o trabalho dele também só pra brincar na masmorra, né? E dessa vez foi ele que sentiu na pele o que é ser abandonado pelos seus amigos. O bigodudo chega desesperado de novo, falando que queriam o Rimuru em uma reunião do conselho. E ele já imaginava, já que a Fúria Verde na verdade eram olheiros do conselho que foram mandados pra investigar eles. E o slime safado já aproveita pra meter o louco e falar que essa era a investigação que ele fazia na masmorra, quando na verdade foi o Rafael Sensei que fez tudo. Aí a Shuna pede desculpas por dúvida dele e o Rimuru já pensa que se safou. Só que a Fúria Verde já tinha ido embora há semanas e ela perguntou o que ele tava investigando desde que eles foram embora. E dessa vez a casa realmente caiu pro molecote, já que nem o Rafael Sensei, que sabe a resposta pra tudo, sabia como escapar dessa situação. Enquanto isso, lá no conselho, os representantes de cada nação discutiam se deviam ou não aprovar uma cidade de monstros no conselho. E essa mina fala que se irritarem o Lorde Demônio, ele pode mandar o dragão da tempestade atrás deles. Só que esse loirinho burro manda não se preocupar porque esse dragão não passa de um blefe, e que o próprio Lorde Demônio nem é tão forte assim. E falam que deve ser uma mentira, que ele conseguiu empatar em uma luta com a Hinata, que tava lá no fundo sem acreditar que eles falavam isso bem na frente dela. E depois de presenciar uma reunião incrível como a de Tempest, percebeu que essa do conselho é uma porcaria. O velho da lancha fala que eles deviam aceitar Tempest no conselho e pedir alguns favores em troca. E todos os nobres corruptos concordam, falando que os monstros têm que saber o seu lugar. Só que aquele safado do Roxa, que tava na reunião com a Mariabel, fala que o poder de um Lorde Demônio vai ser muito útil na guerra contra o Império Oriente que tá chegando. E geral fica assustado porque nem sabiam dessa guerra. E era só um boato, mas se for verdade, eles podiam ser completamente dizimados, igual outras nações que bateram de frente com o Império. Então eles deviam usar o Lorde Demônio Rimuru e o Veldora, que agora é só um pet, pra defender todos eles. E depois de uma votação, o presidente declara que a Federação de Jura Tempest vai ser reconhecida como aliada. Agora só falta o próprio Rimuru concordar com os termos deles. E eu já vou avisando que as coisas não vão ser tão simples assim, meu parceiro. A Hinata tava indo embora da reunião, que não passava de uma grande farsa, e deu de cara com o primeiro príncipe de Ingrácia, um merdinha que ela não queria nem ver na frente dela. Mas ele chamou ela pra uma conversa e ela teve que aceitar. O loirinho canalha tava muito preocupado que o Rimuru pudesse tentar alguma coisa, e ordenou que a Hinata, líder dos Cavaleiros Sagrados, fosse a sua guarda-costa pessoal. Mas ela manda ele enfiar aquela arrogância na bunda, porque ela tem um pacto de não agressão com Tempest, e aconselhou ele a não irritar o Lorde Demônio. O riquinho fala que ela vai se arrepender disso, mas a Hinata fala que confia 1000 vezes mais no Rimuru do que um bostinha como ele, e foi embora farmando a hora. Aí é muito fácil, o professor é 6'7". 20 mais 20 mais 20 mais 7. Lá em Tempest, a rapaziada se preparava pra ir até o conselho, até que a Shun aparece desesperada porque ela tava sendo deixada pra trás, já que o Rimuru tava levando todos os ogros menos ela. Só que o Prota conta que ela é a única que pode liderar e proteger a nação na ausência dele, e a chifruda dos balões mágicos fica toda feliz. Mas a verdade é que ele não podia arriscar levar ela pra uma cidade humana com aquele pavio curto dela. E então a Shun se despede da rapaziada, que se teleporta até o conselho. Eles finalmente chegam em Ingrácia e já foram direto comprar roupas novas, já que iam chamar muita atenção com aquelas roupas de samurai deles. Então o Rimuru manda todo mundo escolher o que quiser que ele vai estar bancando. A Shuna pega uma roupa de patricinha que ficou mais linda que o normal, enquanto os dois garanhões estavam na estica trajados igual milionários. E o Rimuru deixou o gerente escolher uma roupa pra ele pra economizar tempo, só que ele não passava moral nenhuma com aquela roupa de criança. Depois disso eles vão até uma cafeteria ter uma reunião com a Hinata, e o Rimuru ativa uma barreira de som pra garantir que não tinha ninguém ouvindo. Ela avisa pra eles tomarem cuidado porque pode ter alguns tolos planejando alguma coisa, enquanto soltava uma aura de raiva sinistra. E ela pede pro Rimuru não perder a calma, não importa o que aconteça, mas ele fala pra ela relaxar porque não tem nada
nada que possa tirar ele do sério. Eles conversam sobre a possível invasão do Império, mas o Rimuru fala que é bem improvável que aconteça, já que só tem 3 caminhos que eles podem usar pra chegar aqui: pelo mar, que é cheio de krakens enormes, pelas montanhas, que é onde fica o ninho dos dragões, e pela floresta de Jura, que é o território dele, onde tem nada menos que um Lorde Demônio e o dragão Veldora. Então eles não podem avançar tão fácil assim, mas ainda tinham que investigar pra garantir. E o Rimuru pede pra Hinata investigar o interior de Dwargon, que pode ser uma quarta rota secreta. Depois disso, eles finalmente chegam no conselho e são bem recebidos por 3 nobres, falando que o festival de Tempest foi maravilhoso, só que são interrompidos por aquele bigodudo corrupto, mandando esses líderes de países pequenos se colocarem no seu lugar, e já partiram babando, sendo os primeiros a querer fazer negócios com Tempest, pedindo pra ceder armas e munições ao país deles pra demonstrar gratidão por ser aceito no conselho. Então o Rimuru só mete o louco, falando que vai ver e depois avisa eles, e aqueles 3 idiotas saem rindo igual uma hiena. Depois disso, o presidente Lester chega pedindo pra eles acompanharem ele e colocar a rapaziada lá na frente como se estivessem sendo vigiados pra não tentar nenhuma gracinha. A reunião finalmente começa com o diretor falando que eles têm algumas condições pra aceitar Tempest no conselho. A primeira era seguir as regras do conselho, que todo país tem que fazer isso. A segunda era abrir um mercado na capital, o que podia ser um problema, já que todo mundo ia querer roubar a tecnologia deles. E aquele velho irritante já mandava dar prioridade ao país dele na construção de ferrovias pros trens, enquanto os nobres disputavam pra ver quem ia querer abusar mais da boa vontade do Rimuru. E a última condição era fornecer forças militares em caso de guerra. Isso nem era problema, já que eles iam ser recompensados por isso. Então iam ganhar dinheiro enquanto aumentam sua influência, já que todo mundo ia depender deles. O presidente pergunta se o Slime tem alguma objeção, então ele pede pro Rafael Sensei analisar e fazer o que for melhor. Ele anota cada palavra dita pelo presidente e faz algumas páginas com dúvidas e propostas do Rimuru. E o Lester pede um tempo pra analisar tudo e dar a resposta. Então depois de 3 longas horas, o careca volta com a resposta. E não ia ser exatamente como eles queriam, mas podiam negociar pela coexistência entre monstros e humanos. Até que o Rimuru lê uma coisa e fica completamente maluco. Deu uma bicuda que destrói a mesa e a Hinata sabia que ele não ia conseguir se segurar. E então, soltando uma aura monstruosa, o molecote pergunta se por acaso eles estão achando que ele é filho de pai assustado. O presidente e todos os outros ficam em choque na hora. E o Rimuru pergunta se eles propuseram isso mesmo sabendo que ele é um Lorde Demônio. Disse que as exigências do conselho eram ridículas. Primeiro, queriam que levassem seu trem mágico até a Engrácia, e queriam que Tempest arcasse com toda a mão de obra e despesas. Pra um mercenário como o Rimuru, que é obcecado por dinheiro, isso com certeza não foi uma boa ideia. Segundo, eles solicitaram armas da mais alta qualidade pra fortalecer os exércitos, e claro que queriam que Tempest tirasse tudo do próprio bolso de novo. Terceiro, disseram que a masmorra de Tempest era um tesouro humano, então o conselho merecia uma parte de todos os lucros. Mas até aí já tá parecendo o Brasil mesmo. E em quarto, eles teriam que pagar uma taxa enorme todo ano só pra participar do conselho. E por razões de segurança, só humanos podiam ser escolhidos pra serem conselheiros de Tempest. Lembrando que é uma nação feita de monstros, então ia ser meio difícil, né? E o Rimuru fala que tá parecendo que o conselho queria fazer ele e seu povo de escravos. É claro que o covarde bigodudo fala que essa nunca foi a intenção deles, mas o Slime pergunta se eles acham que o seu país é inferior ao deles. Literalmente todo mundo treme na base e o molecote percebe que fez besteira. Mas o Rafael Sensei fala que não tem problema, porque ele identificou que alguém tá usando os conselheiros pra controlar o que acontece na reunião. Então, com um simples estalar de dedos, ele desfaz a interferência mental. E não demorou nem 2 segundos pros nobres do bem começarem a defender o Rimuru, falando que ele tem toda a razão, perguntando quem escreveu exigências tão ridículas. O host já fica desesperado porque não era pra isso estar acontecendo, e o Rimuru fica aliviado, mas queria saber quem é que fez isso. O Yuki não deve ter sido porque ele não usaria técnicas tão sujas, mas aquele grupo de corruptos parecia bem tranquilo pra quem tem um Lorde Demônio furioso bem na sua frente. O Soei avisa que tem um grupo armado se aproximando do salão, e era comandado por aquele príncipe mimado que interrompeu a reunião. Junto dele tinha algumas pessoas conhecidas, incluindo a Fúria Verde, e o Gaban fala que foi ele que chamou esse pessoal pra ensinar uma lição naquele monstro fora da lei, como se aqueles fracotes tivessem a menor chance contra o Lorde Demônio Rimuru. Na verdade, eles não são páreos nem pros ogros atrás dele. O imbecil do Gaban fala que todos temem o Lorde Demônio, então agora era a hora perfeita pra derrotar ele e transformar em um escravo de verdade. Desse jeito, um dos pilares do octograma junto do dragão Veldora não vão passar de peões do conselho. O presidente estava desesperado pedindo desculpas pro Rimuru porque isso era tudo um mal entendido. A Hinata vai até o príncipe de Engrácia perguntar o que significa isso, e o vagabundo do Elric von Engrácia fala que tá decepcionado que uma guardiã da humanidade como ela tem tanto medo de um mero Lorde Demônio, e diz que ela tá abandonando o dever dela. Apresentou os amigos dele, que eram um mercenário de talento incrível chamado Gai, o renomado grupo de aventureiros Fúria Verde, e o cavaleiro pessoal do príncipe, que era o homem mais forte de Engrácia, o Capitão Rainer. E tava todo se achando que reuniu os homens mais fortes do país pra dar uma surra naquele slime fracote, e mandou a Hinata ficar só observando de boca aberta, mas ela fala que não vai permitir isso. O Rainer fala que não adianta nada ela ser a capitã dos cavaleiros sagrados se nem consegue derrotar um simples Lorde Demônio, e tinha certeza que ela borrou a cueca e fugiu dele com o rabinho entre as pernas. Então o Elric fala que é hora dos conselheiros decidirem se vão ficar do lado de quem vai derrotar o Lorde Demônio ou vão se tornar inimigos da humanidade. E o Rimuru levanta perguntando se depois de tudo isso ele ainda quer uma decisão por voto. O vagabundo fala que nem precisa porque vai fazer de qualquer jeito, mas mandou todos aqueles que forem a favor se levantarem. O Rafael
Rafael Sensei conta que o Sui investigou e descobriu que a maioria desses nobres foram subornados. Então a votação é encerrada e a maioria foi a favor. O príncipe saca uma orbe da dominação, um item lendário que é capaz de controlar monstros. E era o mesmo item que a Milin usava quando fingia que estava sendo controlada. Ou seja, se ele não conseguiu controlar nem a Milin, não vai ter nenhum efeito no Rimuru. O vagabundo fala que se o slime aceitar usar aquilo sem resistir, não vai precisar usar violência, já que um verdadeiro rei deve saber a hora de desistir. Mas o Rimuru fala que ele que tem que dizer isso e o príncipe só dá risada. O problema é que na verdade a maioria tinha sido contra, e o idiota não percebeu que a interferência mental já tinha sido cancelada, e começou a chamar todo mundo de traidor. O Gaban fala que se não cumprirem suas promessas eles estão ferrados, e o presidente pergunta o que ele quis dizer com isso. Então o Rimuru começa a ler a lista de coisas que ele prometeu dar aos nobres como suborno, e o Gaban é tão burro que ele mesmo admitiu, perguntando como eles sabem de tudo isso. Todos os nobres ficam em choque, mas o Capitão Reiner fala que isso não muda absolutamente nada, porque se ele derrotar o Lorde Demônio vai tudo ser resolvido. O líder da Fúria Verde fala que eles só assinaram um contrato pra manter a segurança do príncipe, eles não iam participar de luta nenhuma. O presidente tenta confrontar aqueles imbecis, mas os cavaleiros apontam as espadas pra ele, e o Rafael avisa que se o Rimuru cair na provocação deles, a reputação dele com certeza vai ser prejudicada. Então a Hinata fala pra deixar que ela cuida disso, até porque ela quer dar uma surra naquele homem que insultou ela daquele jeito. E pra piorar, o jumento ainda fala que se ela quiser ser dele, pode ficar tranquila que ele vai cuidar dela muito bem. E o Gaban fala que vai ser uma delícia ter o Lorde Demônio sob seu controle. Véi safado tá louco pra ter uns tentáculos enfiados em certos lugares, né? Então o Reiner fala que vai cuidar da Hinata enquanto aquele mercenário dava conta do Rimuru. Mal sabem eles que podem juntar todos nessa sala que não vão conseguir nem arranhar o moleque. O Rimuru fala que quem quer lutar com ele tem que passar pela masmorra primeiro, então ia mandar o Benimaru cuidar deles. Mas a Shuna já tava sem paciência de ouvir tanta atrocidade. O Gai racha o bico chamando o Rimuru de covarde por se esconder na sombra de uma garotinha, e ela fala que um nojento como ele não merece o esforço do rei ou do irmão dela. O Benimaru fala que se for preciso ele ajuda, mas era só pra impedir que a Shuna comesse aquele trouxa vivo. Então depois de tanta enrolação, a luta finalmente começa. Se é que dá pra chamar isso de luta, já que a Hinata arremessa o Reiner pelo pulso e só dá uma palmada que afunda aquele lixo no chão, mandando ele se levantar logo, já que ele é o homem mais forte de Ingrácia. O covarde fica desesperado e o Elric fala que ela não deve ser nada pra ele, mas o capitão já tinha percebido o abismo de poder entre eles. O Gai também vai pra cima, mas sem nenhum esforço. A Shuna usa um leque pra quebrar aquela espada de diamante no meio, e ainda zoou da cara dele, perguntando se ele comprou aquela espada sagrada na Shopee. O maluco fica putinho e vai pra cima com aquele cotoco que ele chama de espada, mas a Shuna surpreende até o Rimuru com as suas novas técnicas de artes marciais que aprendeu com o Hakuro, e arremessa aquele verme no chão igual um pedaço de bosta molhada. Ainda começou um encantamento que deixou o maluco suando frio, já que um círculo de fogo enorme aparece em volta dele com uma aura sinistra. Ele implora por piedade, mas a Shuna usa desintegração. Todo mundo fica em choque achando que ela tinha matado o cara, mas só tinha desintegrado as roupas dele, deixando do jeito que veio ao mundo. E ela zoa, falando que é melhor ela não usar feitiços que tá praticando ainda, como se tivesse falhado. O Rimuru vai até o príncipe mimado e pergunta se ainda quer continuar com isso, enquanto pensava em como punir aquele babaca. Só que o Rafael avisa que identificou uma intenção assassina à distância, e o alvo era o próprio príncipe Elric. Na mesma hora, o Rimuru usa sua detecção pra encontrar a atiradora a quilômetros de distância. Diz que nem a pau que ela consegue acertar daquela distância com uma simples pistola, mas ela tinha usado um movimento espacial pra teleportar a bala. Então o Rimuru usa seu poder Beelzebub pra engolir a bala no último segundo. Todo mundo vai perguntar se o príncipe tá bem e nem acredita que o Lorde Demônio conseguiu deter o disparo tão rápido. Depois disso, a Hinata vai explicar pro presidente que aquela pequena bala podia ter explodido a cabeça do príncipe de Ingrácia. Não que ele não merecesse, mas com certeza a culpa ia cair nas mãos do Rimuru, como se ele precisasse disso se quisesse acabar com um fracote desses, né? E foi exatamente o que a Hinata falou, que alguém deve estar tentando incriminar o Lorde Demônio. O Elric tava desesperado, achando que ia ser perseguido pra sempre, principalmente porque ele é o candidato ao trono de Ingrácia. Mas o Slime fala que depois da cagada que ele fez no conselho, o povo de Ingrácia tem que ser muito burro pra eleger ele de qualquer jeito, e falou que era melhor ele refletir e tomar um rumo na vida. Enquanto o príncipe fica surpreso porque achou que o Lorde Demônio seria muito mais aterrorizante e rancoroso com os humanos. Então o Elric fala que ele e o Gaban devem assumir a responsabilidade por isso, mas aquele verme fala que não tá sabendo de nada, e que o príncipe não tem provas de que foi ele que criou esse plano todo. Até que do nada, simplesmente o rei Aegio chega no conselho, falando que o filho dele causou muitos problemas ao governante de Tempest, e pediu desculpas como rei e como pai. O Rimuru fala que perdoa dessa vez, mas não vai se acontecer de novo, e os dois apertam as mãos pra aceitarem um acordo de coexistência entre monstros e humanos. A cor dos meus ovos. O rei fala que tem algumas perguntas pro Gaban, mas como sabe que ele não vai falar a verdade, já vai partir logo pra punição. Gostei desse rei, poucas ideias, fi. Então os guardas levam trouxa, enquanto o Rochia tava mais perdido que minhoca no asfalto, perguntando se isso também é parte do plano da Mariabel. Então depois de todo o caos, eles finalmente retomam a reunião, com Tempest sendo reconhecida como nação, sendo formalmente aceita no conselho e recebendo direitos militares. E depois de tudo isso, o que ele aprendeu é que prefere muito mais ficar brincando na masmorra do que entrar nesses joguinhos políticos do conselho. Lá na torre, a assassina não conseguia acreditar que o príncipe ainda tava vivo. Ela queria dar mais um disparo, mas percebeu que subestimou aquele demônio. E do nada o Sui aparece, falando que ela realmente não
devia ter subestimado o mestre Rimuru, chamando ela de burra por continuar ali depois de fracassar daquele jeito. Mano, que temporada sinistra é essa? Finalmente esses humanos insolentes descobriram que não são páreos pro menino Rimuru, né? E olha que ele nem precisou levantar um único dedo pra isso. Se você gostou e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta Tensura 6. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 796 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela, que tá insano. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.